Aula, então, propriedades de limites, ela vai ser uma aula um pouco mais teórica, com menos continha, mas são coisas que a gente precisa ver e que normalmente são bem importantes. Então, para começar, a gente vai ver quais são as propriedades de limites. A gente já vem usando isso há bastante tempo, mas é interessante que a gente escreva isso direitinho e veja exatamente quais são essas propriedades. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, seja C um número real, certo? É um número real, e suponha que exista dois limites. Então, suponha que existe o limite de f e existe o limite de g quando x tende a algum a. Esse a também um número real, certo? Na verdade, também pode ser o infinito, nesse caso. Mas quais são as propriedades? A primeira que a gente tem, ela já é bem conhecida, que é o limite da soma de duas funções. Então, escrever o limite da soma de duas funções, a gente já sabe que eu posso fazer esses limites separados. Eu posso calcular primeiro o limite da f e depois o limite da g. E depois somar esses valores. Então, no caso, indifere se eu fizer primeiro a soma e depois o limite, ou primeiro eu calculo os limites e depois eu calculo a soma. É indiferente. É indiferente desde que eu saiba que esses dois limites aqui existam. Senão eu não posso fazer, certo? Então, essa é a nossa primeira condição que a gente já conhece. E o mesmo vale para a subtração. Se eu primeiro calcular a subtração entre duas funções e depois calcular o limite, é a mesma coisa que primeiro eu calcular a subtração e depois calcular os limites. Dá no mesmo, não tem problema quanto a isso. Exemplos fáceis disso é, por exemplo, eu calcular o limite de x² menos 1 quando x tende a 3, menos 10x, vamos escrever um pouco diferente. Isso seria a mesma coisa que calcular o limite de x² quando x tende a 3, menos o limite de 10x quando x tende a 3. É a mesma coisa. A gente normalmente faz direto, a gente não faz esse passo. A gente faz esses passos normalmente quando a gente tem algum tipo de problema, aqueles exercícios com o E, exercícios com LN, alguma coisa que seja mais problemática. No caso, esses daqui são bem simples. Então, no caso aqui seria 9 menos 30. E se eu fosse para cá, eu teria 9 menos 30. Dá no mesmo. Então, não tem porquê eu me preocupar em fazer desse jeito ou desse jeito, porque são coisas que são iguais. Tá, o mesmo vale para quem mais? Para constante. Lembram que a gente tinha limite de uma constante que multiplica uma função quando x tende a algum valor. Se acontece isso, a gente já viu, a gente resolveu vários exercícios que a gente fazia assim, que a gente pode colocar a constante para fora. Então, isso é uma propriedade de limites, tá? Então, a gente faz isso e a gente faz isso bastante. O que mais? Para o produto, isso também vale. E aqui vale a gente dar um exemplo pelo fato de que realmente essas duas funções, elas têm que existir, tá? Por quê? Porque se a gente fizesse o limite de x vezes 1 sobre x quando x tende a zero, pensando que essa é a nossa função f e essa é a nossa função g, repara que eu teria limite de x sobre x, quando x tende a zero, x sobre x eu posso simplificar, então ficaria limite de 1 quando x tende a zero, que é 1. Então, esse caso aqui é um caso claro que a gente não pode usar a propriedade. Por quê? Olha o que acontece se a gente separasse a situação. A gente teria limite de x quando x tende a zero. Ok, esse limite aqui existe. Porém, se eu fosse escrever limite de 1 sobre x quando x tende a zero, esse limite aqui, ele vai dar mais ou menos infinito, depende da lateral que a gente tiver, né? Então, repara que eu não posso fazer essa situação com todo mundo. Então, a minha condição de separar é muito importante que existam os limites. Se não existir os limites, eu não tenho como separar, então eu não posso fazer essas contas. Lógico que se eu tivesse outros exercícios que eu consiga separar, eu posso separar ou eu posso juntar, né? Porque eu posso vir daqui para cá também, que seria o caso de limite de x² vezes 3x. Bom, eu posso escrever isso como limite de 3x ao cubo
quando x tende a alguma coisa, né? Ou eu poderia simplesmente escrever limite de x quadrado quando x tende a A, vezes o limite de 3x quando x tende a A. Nesse caso, como isso aqui existe e isso aqui existe, eu posso separar. Então, a condição de que todos os pedacinhos têm que existir separadamente para eu poder fazer é realmente muito importante. E ainda temos o limite da divisão. Então, eu posso separar limite para cima e limite para baixo numa divisão, desde que o limite da parte de baixo seja diferente de zero. Aquela história, a gente não pode dividir por zero, então se o limite da parte de baixo for zero, a gente não pode separar em limite em cima e limite embaixo. Nos outros casos, se cada pedacinho existe sozinho, aí assim a gente pode separar. E tem mais um que a gente também usou bastante, que é o limite das potências. Então, se a nossa função ela estava elevada a algum valor, algum natural, a gente poderia colocar esse número elevado aí para fora do nosso limite. Aquela ideia das funções constantes, né? Das funções contínuas. Sempre que a função é contínua, eu posso trocar de lugar com o limite, certo? Desde que esteja tudo organizado, desde que não seja zero, coisas desse estilo, certo? Então aqui a gente tem uma lista da condição que a gente precisa ter para poder usar todas essas propriedades de limites, certo? A gente já vem usando bastante tempo esse tipo de coisa, mas é interessante escrever. Agora, mais uma coisa que eu vou falar, é meio estranho, ele não tem nome, mas é um teorema que ele é útil. Então, é um teorema bem útil que ajuda a gente a resolver algumas coisas que a gente ainda não tinha visto isso. Como é que ele é? Se limite de uma função quando x vai a um determinado ponto é zero, e uma outra função ela é limitada, o limite pode existir ou não, não faz diferença. Então, se eu fizer o limite do produto, repare, estou fazendo um produto ali, esse produto dá zero. Esse é um resultado bem útil, ocupa bastante ainda para resolver alguns tipos de exercício em cálculo 2, tá? Porque vocês vão ver que a gente consegue aumentar ele para várias variáveis, tá? E a gente tem um exemplo bem simples, que é, por exemplo, qual que é o limite de x menos 2 seno de x quando x tende a 2. Bom, reparem que isso aqui é seno de 2, que é um número. O número é uma coisa que é limitado, é só ele ali, é uma bolinha. E esse limite aqui, ele seria, se eu pudesse substituir, então, é 2 menos 2 que dá zero. Então, zero, uma função está dando limite zero e a outra é limitada. A gente escreve assim. Se uma dá zero e a outra é limitada, então o nosso resultado é zero. Lógico que nesse primeiro exemplo que eu fiz aqui, a gente não tem problema, a gente poderia simplesmente substituir a conta, ficaria 2 menos 2 seno de 2, isso é zero vezes seno de 2, que também é zero. Mas simplesmente do fato de a gente ter um número e alguma coisa que vai para zero, um número, no caso, uma função limitada, né? Já está valendo. Vamos fazer então um pouquinho mais diferente para ver que, de fato, isso funciona em todos os casos, não só em casos que a gente poderia simplesmente substituir. Agora sim, um exemplo mais legal, repara que toda a minha função está variando, então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é identificar uma função para ser a f e uma função para ser a g. Sempre que a gente trabalha com senos e cossenos, a gente já sabe que eles são limitados, então um jeito fácil de separar a nossa conta para a gente conseguir perceber que isso vai para zero seria fazer assim. Então, no nosso caso, isso é uma função f. Repara que esse limite, quando x tende a infinito, isso daqui é 1 sobre x. 1 sobre x, quando x é muito grande, isso vai para zero. Então, a nossa f tá bem direitinho conforme o nosso teorema aqui, ó. Nossa função está indo para zero. E outra coisa que a gente sabe é que seno de x, no caso seno de 2x, está sempre entre menos 1 e 1. A função seno ela fica variando assim, ela é um pouco mais rápida, o período dela é um pouco mais curto,
mas é uma função que ela está sempre entre -1 e 1. Se a gente olhar o gráfico, se a gente colocar lá no GeoGebra, a gente vai ver que essa função aqui, a imagem dela não ultrapassa o -1, quer dizer, não vai para baixo de -1 e não vai para cima de 1. Então, ela é uma função limitada. Então, essa função aqui vai para 0 e esta aqui é limitada. Então, o que eu posso concluir? Por este teorema aqui, a gente pode concluir que esse resultado é 0. E pronto, repara que nossas contas diminuíram bastante. Então, sempre que a gente consegue fazer algo que é limitado e algo que vai para 0, o produto deles é sempre 0.